nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês. Glórias a Deus, aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és grande, Pai. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo Senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas das Sírias haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, e 42 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu a cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Mas quando Eliseu, homem de Deus, soube que o seu rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Glórias a Deus. Sente louvando o nome do Senhor, dando glória, aleluia, porque é só o Senhor que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Glórias a Deus por esta palavra. Glórias a Deus por esses versículos que louvamos ao Senhor, que acabamos de ler. Queridos irmãos, esse texto, o texto de Naamã, capitão do exército do rei da Síria, um homem muito respeitado, um homem, um herói, um homem que tudo era para ele, que era para o rei, que era para ali a sua nação, ele fazia porque ele era respeitado. A Síria tinha ganhado muitas batalhas através daquele homem. Mas era essa mensagem, essa palavra, existe uma vírgula e existe um porém. Um homem tão poderoso, um homem tão cheio de estrelas, um homem tão considerado por todos, mas ele era leproso. Porém, ele era leproso. Esse versículo nos fala assim, irmãos, que aquele homem, ele tinha tudo. Ele poderia fazer tudo, mas ele era um homem doente. Muitas vezes a gente olha para as pessoas aí no mundo e pensa assim: essa pessoa tem tudo. Essa pessoa tem um bom emprego. Essa pessoa tem um bom carro. Essa pessoa tem uma vida, olhe só a vida dele. Mas é uma pessoa que não tem Deus. É um pecador. E a palavra do Senhor diz assim, que é um pecador, é pobre e nu perante o Senhor. Mas aquele que está na casa do Senhor, esse sim. Porque se chegar aqui na igreja, um prefeito, um presidente, alguém de autoridade máxima, ele pode até chegar. Mas a autoridade máxima que tem aqui é o Espírito de Deus, é Deus. E os irmãos sentados, você que sentado aí, é muito maior do que uma autoridade aqui construída na terra. Por quê?
Porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Esse homem era poderoso. Esse homem, ele era um homem considerado por todos. Mas era um homem pecador. Era um homem orgulhoso. Era um homem que não tinha temor de Deus na vida dele. O que adiantava ter tudo isso? Mas aí na lei tem um porém. Tinha um porém, ele era leproso. Desde que humilhação, né? A lepra não podia conviver com muitas pessoas. Era um homem da alta sociedade, mas era leproso. Era um homem considerado por muitos, mas era leproso. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para esse mundo e pensa assim, né? Mas nós, irmãos, que estamos dentro da casa do Senhor, somos considerados por Deus o maior, porque o nosso Deus é mais. O nosso Deus, ele pega nós lá do monturo, tira nós de lá e faz sentar entre os príncipes. Aleluia. Quando nós conhecemos Deus, a nossa vida muda. E a palavra do Senhor diz assim, que um dia o exército da Síria arrancou pessoas lá de Israel. E lá de Israel ele raptou uma menina. Imagine essa menina. Foi levada cativa como escrava para a Síria. Ela não teve tempo, muitas vezes, de calçar sandália, de calçar um chinelo. Ela não teve tempo de pegar uma blusa. Ela simplesmente foi tirada, ela foi sequestrada, ela foi arrancada da sua terra. Ela foi tirada da sua terra. Ela não teve tempo de abraçar a mãe, de dar um beijo no pai. Ela não teve tempo, ela foi retirada do seu lugar. Imagine essa menina. A gente não fala na Bíblia quantos anos essa menina tinha. Mas essa menina, ela foi tirada da terra onde ela vivia, com os seus costumes, com os seus pais, com o seu povo, com o seu Deus. Porque ela era uma menina israelita. E ela foi tirada e levada para outra terra, para um outro país. Para um outro mundo. Ela foi tirada, ela foi arrancada do meio dos seus. Eu imagino assim, aquele homem chegando lá na casa dele e falar: olha, minha esposa, eu trouxe aqui essa menina. Eu trouxe aqui um presente para você. Eu trouxe aqui um mimo para você. Essa menina. Olha essa menina aqui. Eu trouxe para você. Ela era lá de Israel. Agora ela vai ser tua escrava. Ela vai te ajudar aí nos afazeres. Imagine. Imagine você. Quantas pessoas hoje a gente vê que desapareceram. Crianças à beira da escola. Mocinhas, rapazes. Pessoas que desaparecem. Imagine essa menina que saiu do lugar onde ela estava e foi levada para um outro lugar para dar assim de presente para outra pessoa. Ser tirado do meio do teu para você ir trabalhar para outra pessoa. Aleluia, Jesus. Imagine como estava o coração daquela menina. Mas a palavra do Senhor diz que ao invés daquela menina ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa ruim, o mundo muitas vezes, com certeza, achava que aquela menina poderia ser, ela vai lá, ela vai fazer alguma coisa de errado, porque ela vai ficar com raiva. Mas Deus era na vida daquela menina. Era uma menina crente. Aleluia, Deus. Porque muitas vezes nós temos que contarmos, nós temos que falar para os nossos filhos, tem que ler a palavra e dizer: olha, aonde você for, você tem que contar que você é crente. As pessoas têm que saber, você tem que demonstrar ao Deus que você serve. E aquela menina chegou ali e ela estava ali trabalhando naquela casa, servindo aquela família, fazendo o que levaram ela para fazer. Aleluia, Jesus. Mas ela era feliz porque ela era crente. Aleluia, Jesus. E bem crente. Porque pensa, irmão, se fosse eu, se fosse você, se fosse um filho teu, tirado de um lugar e levado para outro, será que ia ser assim, irmão? Aleluia,
Será que você foi em algum lugar e alguém que você vê a dificuldade, você pode orar, ou você pode falar, olha, lá na nossa igreja, se você for lá, você vai ser curado. Vamos lá no grupo de jovens, a irmã vai orar por você, você vai ser liberto. Vamos lá na oração, que se você for lá, você vai ser liberto. Vamos lá conhecer o meu Deus, o Deus que eu sirvo, que eu tenho certeza que você vai ser curado. Aleluia. Pensaram que jogaram aquela menina num lugar que ela ia esmorecer, que ela ia morrer, mas ela tinha Deus na vida, ela tinha o Espírito dela, foi ensinada na igreja, ela foi ensinada que ela tinha que servir com o melhor, que ela tinha que dar o melhor. E muitas vezes o melhor, irmãos, não é ficar olhando, eles me trouxeram para cá, tiraram do meio da minha família, tiraram eu do meio da minha cidade, do meu lugar, deixa que morra. Muitas vezes as mágoas, as coisas que fazem pra gente, nos humilham, porque nós que somos crentes, né, muitas vezes somos apontados, somos humilhados, e aí acontece alguma coisa, deixa que passa. Tá pagando, viu? Porque fez isso comigo, fez aquilo, tá pagando. Mas será que nós que somos crentes podemos ser assim, irmãos? Mas nós temos que pagar o quê? O mal com o bem. Foi o que aquela menina fez. Eu olho para aquela menina, eu olho para essa história e vejo aqui uma menina missionária. Naquela época, uma menina missionária, irmãos. Porque foi enviada para um lugar onde não adoravam o Deus de Israel, mas ela continuou adorando. Foi levada para um lugar onde as coisas, os costumes eram diferentes, mas o costume dela era de ser cristã. O costume dela era de adorar a Deus. Eu imagino essa menina pregando para sua senhora. Eu imagino essa menina uma missionária. Será, irmãos, que se nós pegar nossos filhos hoje e colocar na escola e a professora perguntar, me conte aí uma história da Bíblia, será que a tua filha vai falar? Será que o teu filho vai falar? Hoje é grupo de jovens. Será que se a gente fazer uma gincana com vários versículos da Bíblia, será que alguém vai acertar? Aleluia, Jesus. Será que nós venhamos na igreja por obrigação ou venhamos para servir a Deus, para aprender da palavra de Deus? Aleluia. Ensina o teu filho, irmã. Ensine a tua filha, irmã. Ensine para onde ela for. Olha, você vai encontrar assim e assim. Mas se você tiver Deus, se você está na presença de Deus, você não vai perecer. Você não vai passar vergonha se você tiver Deus. Você não vai ser humilhada se você tiver Deus. Imagina aquela menina falando de Jesus. Olha, lá na minha terra, Jesus cura. Lá na minha terra, sabe, essa enfermidade aí que o meu Senhor tem, lá isso daí não é nada. Sabe, lá o meu Deus, o dos nossos profetas, Ele cura da depressão. Lá Ele cura da ansiedade. Lá Ele tira a preocupação. Lá Ele vai tirando, Ele vai limpando. Sabe, o Deus lá na minha terra é diferente do Deus daqui. E aquela menina, eu vejo assim pelos olhos da fé, aquela menina ensinando. Aquela menina falando de Jesus, falando de Deus para aquela mulher. A ponto daquela mulher contar ao seu marido o que a menina tinha falado. Essa menina não tem nem nome aqui na Bíblia. Só diz assim, a menina levada cativa. Não tem nem nome. Mas olha o testemunho dessa menina. Olha o testemunho dela. Olha o testemunho dela para aquele oficial levar para o rei dele e falar assim, olha, nós trouxemos na última viagem que fomos a Jerusalém e arrancamos lá as pessoas de lá, eu trouxe uma menina cativa e a menina disse assim que lá em Israel o rei cura. Lá em
Israel, eu vou ser curado dessa lepra. E o rei da Síria ficou muito feliz, muito contente, e falou assim: ó, eu vou escrever uma carta, e você leva lá para o rei de Israel, e você leva presentes, e olha, leva lá e vai ser curado. Vai lá, vai ser curado. E aquele homem saiu, levando ouro, levando prata, levando com ele uma porção de presentes para o rei de Israel. E quando chegou lá e apresentou a carta para o rei de Israel, o rei de Israel rasgou as suas vestes e falou: como que esse homem pensa que eu sou Deus? Será que ele pensa que eu sou Deus? Para mandar um homem? Será que ele pensa que eu sou dono da vida? Rasgou as suas vestes, porque nem o rei de Israel sabia o que a menina tinha falado, que lá em Israel tinha profeta. Aqui na igreja tem profeta, irmão? Aleluia. Cadê os profetas dessa igreja? Aleluia. Onde estão os profetas dessa igreja? Onde estão as meninas cativas? Onde estão as meninas? Onde estão as meninas? Aleluia. E o rei falou: esse rei quer briga comigo, ele quer brigar comigo, mandando um homem dessa maneira, leproso, para me curar. E quando Eliseu, que era um profeta em Israel, soube que o rei rasgou as suas vestes, falou assim: manda vir até mim esse homem, que ele vai ver que ainda existe profeta em Israel. Aqui existe um Deus, irmão, que ainda cura da lepra. Aqui existe um Deus que ainda cura da depressão. Aqui existe um Deus que ainda faz vomitar câncer. Existe um Deus que ainda cuida dos seus, que dá livramento na hora dos acidentes. Existe um Deus que dá livramento todos os dias, que não deixa faltar um pão para você, que não deixa faltar a porta aberta para você. Talvez você tenha falado: mas irmã, missionária, esse ano foi difícil. Deus de Isaac e Jacó, o nosso Deus, Ele está presente no piano, Ele está presente no nosso agora, e Ele está aqui nesta noite e veio te visitar. Aleluia. Qual é a tua lepra? Qual é a tua dor? Qual é a tua aflição? O que você está precisando? O que você precisa de Deus nesta noite? Quando aquele homem chegou, o Senhor falou: Eliseu, fica aí, não se aparece, fica aí dentro, manda o servo falar para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar lá. Ele vai lá, ele mergulha lá, ele vai ter que quebrar um pouco desse orgulho. Que existem muitas pessoas que têm tudo, que pensam que tem o rei na barriga. Então às vezes Deus tem que colocar alguma coisinha, alguma leprazinha na vida dele para ele quebrar o orgulho. Deus tem que colocar alguma leprazinha na vida, no corpo dele, para ele saber que tem que trabalhar com companheiros, para ele saber que tem que vir ajudar na oração, para ele ter que vir ajudar na consagração, para ele saber que tem um Deus que não gosta da maneira que o mundo vê as coisas que está aí no mundo, que tem que ser diferente. E aquele homem se enraiveceu. Será que lá na minha terra não tem outros rios? Porque ele mandar eu mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo. E aí o homem falou assim: mas olha, se ele pedisse alguma coisa tão difícil, mas deixa mergulhar nesse rio, vai lá, vamos, o que custa ir lá? O que custa fazer alguma coisa para o Senhor? O que custa se humilhar um pouquinho perante o Senhor? O que custa dar um abraço? Ah, mas a irmã só por mim não me cumprimentou. Ah, mas a irmã, o que custa ir ajudar? Ah, mas se eu for lá, mas eu vou falar alguma coisa. Não, irmãos, o que custa ir? Não custa nada. Vai lá, vai lá, vai lá. O Senhor está mandando, é Deus que está mandando. É o profeta que está mandando. Vai! Quer receber a bênção, tem que ir.
vitória. Ai, mas eu preciso de uma grande vitória. Então nós temos que atravessar uma grande luta. É assim que nós sobrevivemos. Vem a vitória, mas primeiro ela vem a luta. Primeiro vem aquela luta que parece que você não vai suportar. Parece que você não vai aguentar. Mas aí você obedece. Então vamos lá. Vamos mergulhar. Mergulhe uma vez, não deu certo. Vem uma vez na oração, não deu certo. Vem uma vez no dia da campanha, não deu certo. Faz uma consagração de um dia, não deu certo. Faz de 2 dias, não deu certo. E vai indo, porque nós que somos crentes, irmãos, para nós é mais difícil. O meu pai fala, mãe, para as pessoas aí fora é tão fácil as coisas. Mas para nós temos que sempre dar o segundo boi. Se nós orar, consagrar um dia, eu falei, o Senhor fala assim, eu quero 2. Se você consagra uma semana, o Senhor fala, eu quero 21 dias. Se você consagra 21 dias, o Senhor fala assim, agora eu quero 40 dias. É assim para nós sobrevivermos às lutas e os dias maus que estamos vivendo. Estamos vivendo um dia mau. Os dias são maus. E foi o primeiro dia, foi o primeiro mergulho, foi o segundo mergulho, até ele chegar no 7 que o Senhor tinha falado. E quando ele mergulhou, ele obedeceu as 7 vezes. Quando ele levantou, a pele dele tinha se tornado como pele de menino, de bebê. Aleluia, pela obediência que aquele homem teve que quebrar o orgulho e se humilhar 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. O que é o número 7? É o número da bênção, irmãos. É o número de Deus. É os 7 dias da semana. Você está aqui hoje, mas amanhã começa a semana. Você tem que mergulhar no domingo. Ah, mas aí segunda-feira é dia de trabalhar. Você tem que mergulhar na segunda-feira. Você tem que mergulhar na terça-feira. Você tem que mergulhar na quarta-feira. Você tem que mergulhar na quinta. Você tem que mergulhar na sexta. Você tem que mergulhar no sábado. E tem que voltar no domingo de novo. Porque nós que somos crentes temos que viver assim, irmão. Na esperança, irmão. E vai mergulhando, e o Senhor vai dando vitória. O Senhor vai curando da lepra. O Senhor vai tirando as manchas. O Senhor vai tirando as cicatrizes. O Senhor vai tirando aquilo que não presta. O Senhor vai limpando quando você vai mergulhando. Eu me lembro quando eu era criança. Eu cheguei um dia com a minha avó na casa de uma prima minha. E a minha avó benzia, minha avó era benzedeira. E a minha avó e a prima minha estava com uma dor de dente. E ela pegou, estava pingando pinga pura no dente para melhorar. Eu tinha tomado um monte de remédio, aí eu pingava pinga para amortecer. E a minha avó começou a benzer ali, que a minha avó era benzedeira. E eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. E eu falei assim, deixa eu vó, porque agora eu sou crente. Agora eu sou crente, agora eu vou orar. A minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 4 anos. E eu coloquei a minha mão, com 7 anos que eu tinha, no rosto daquela prima minha. E eu orei, irmãos, daquele jeito de criança, porque eu ainda não sabia orar direito. E Jesus curou ela no mesmo momento. E até hoje ela tem o dente, ela não precisou extrair o dente. Porque nós devemos ensinar os nossos filhos, irmãos. Se eles são te levados aonde eles forem, a palavra do Senhor diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque nos últimos dias, a palavra que a menina leu aqui, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões e os jovens terão sonhos. É tempo, irmãos, é tempo de nós mergulharmos
Colocaram nossos filhos para mergulhar. Aleluia. Colocar a nossa vida para mergulhar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Estamos vivendo os dias maus. Eu me lembro que uma vez na igreja o pastor colocou o tema do congresso: salvai-vos dessa geração perversa. Eu tinha uns 11, 12 anos e eu não entendia por que aquele tema. Salvai-vos dessa geração perversa. Até hoje eu vejo quem é a geração perversa. O mundo está cheio de perversidade. E se nós não ensinarmos os nossos filhos aonde eles vão, com quem eles vão, por onde eles vão, eles têm que ser crentes de verdade para dizer: ó, lá tem Deus que faz isso. Então se livra na segunda-feira, não vá. Mergulhe na segunda-feira nas coisas de Deus. Mergulhe na terça-feira, não vá. Está chegando